Uma jovem idosa de 31 anos introvertida ansiosa, os assinantes, inscritos, ouvintes dela, e a vida de todos nós. Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Ninguém Ouvir por Ione Stein. O que você tá aprontando? Eu simplesmente falei assim, bora tagarelar um pouquinho, né, com você. E nessa tagarelação inicial, estou aqui numa segunda-feira de noite, pra lá de 21 horas. Eu tô de folga do CLT hoje, só que eu não queria ficar de folga de você, né? Então aí tá até uma primeira declaração de amor pela nossa amizade virtual. Brincadeiras à parte, eu tava verificando algumas coisas lá de cocriação de alguns inscritos e teve um tema no qual ressoou muito esse nosso papo hoje ser abordado sobre essa temática, que foi expressado lá de uma inscrita aqui no YouTube, que basicamente essa lindeza trouxe à tona uma reflexão por parte dela. Eu vou deixar aqui no print, aqui caso você esteja assistindo esse vídeo, vai estar aqui na tela o que foi falado mais detalhado em relação a uma plataforma adulta, né, no qual eu já atuei há alguns anos atrás. Hoje já me encontro aposentada de fazer transmissões ao vivo, entretenimento adulto. E trazendo isso como exemplo, essa pergunta, acho que calha em qualquer contexto, poderíamos dizer. E o que foi falado, assim, só para poder deixar um pouco mais claro aqui, né, para você que está me ouvindo. Falou que o site lá do Stripchat, para aquela pessoa, seria o pior site e solicitou, né, para que eu falasse abertamente o quão sufocante para mim foi estar lá presente dentro desse site, entre aspas, pior. E, obviamente, eu quero trazer esse relato como um grande início de novas percepções do como eu e você podemos estruturar uma elaboração sobre uma experiência que eu e você tenhamos vivido em alguma coisa na nossa vida, sabe? Hoje, trazendo como exemplo esse comentário que refere-se a uma atividade no âmbito profissional. Mas veja se você consegue contemplar dentro da área onde faz sentido para você. E assim, uma das coisas que eu prontamente respondi, e eu acredito fortemente que isso casa um ótimo aprofundamento em outros temas, que é basicamente a gente pensar, quando alguém relata sobre a sua percepção sobre algo dentro de uma empresa, dentro de um segmento, dentro de um formato, no qual a pessoa muitas das vezes precisa se expor em um nível muito maior em relação a outros formatos. Eu quero muito sua opinião. Comenta aqui, onde quer que você esteja. Vamos trazer à tona essa reflexão juntos, tá? Aqui não é um monólogo. Espero realmente as suas participações pra gente continuar essa conversa aqui nos comentários. Porque assim, não existe verdade absoluta, né? Tudo parte das suas experiências, que são suas, são válidas, são suas vivências em relação a alguma esfera em qual você viveu. E a gente usar essa sua experiência e a minha de forma individual e querer trazer essa mesma percepção que eu e você vivemos sem mudar nada para outros contextos, outras rotinas, por exemplo. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, até para a gente poder construir essa comunidade cada vez mais humanizada, mais consciente dos seus privilégios, da sua consciência de classe e tudo mais, é parar e pensar. Aquilo que você vivenciou, as suas experiências hoje, a sua cultura, tudo a gente tem que partir do princípio dos privilégios, né? Quantos, por exemplo, agora em uma segunda-feira, vão estar em casa, podendo falar com outras pessoas que são desconhecidas e de alguma forma bate aquela super vontade de trazer essa contribuição social para um insight, para uma percepção de mundo um pouco mais
criativa, mais gentil. E esse comentário eu quero trazer até como um grande pilar de início dessa nossa conversa hoje, que me fez refletir também em outras esferas. Muitas das vezes a gente usa as nossas experiências pontuais e quer amplificar para que todos ao nosso redor diga, ressalte, valide que aquilo realmente é aquilo que a pessoa viveu, sendo que em muitas vertentes, eu e você vamos ter percepções de mundo, porque cada um de nós tem o seu repertório de mundo. Então, o que eu estou falando aqui é dentro de um recorte da minha vida pessoal e profissional, no qual eu já vivenciei, tem vídeos trazendo até provas de pagamento, tem relatos de fato de como foi as vivências, né, na prática dessa atividade, né, que foi ser modelo de webcam lá dentro. Vou deixar tudo aqui na descrição, caso seja do seu interesse esse tipo de amplitude de projetos aí que você queira. Mas eu não poderia deixar de passar batido sobre esse comentário, que eu até vou deixar o print aqui do que eu respondi para essa querida, que é super válida uma coisa, mas acredito que seja um pouquinho, entra dentro de um contexto assim de uma, como que eu posso dizer, dissonância cognitiva, acho que essa é a palavra, que muitas das vezes, minha amiga, que é assim, minha amiga, eu quero saber a sua opinião, tá? Fique à vontade. Que muitas das vezes, por mais que eu e você, ou a oportunidade, né, de viver e trabalhar em uma mesma empresa, uma mesma plataforma digital, que seja, você vai ter as suas convicções e sensações, porque você experienciou questões muito profundas sobre aquilo que você viveu. Eu vou ter as minhas, o fulano vai ter a deles, a ciclana. Então, acredito que seja de extremo discurso, de uma distorção cognitiva, talvez poderia se dizer, da gente querer colocar a minha e a sua experiência como a verdade absoluta sobre algo. E falar isso me traz outra esfera de tema que poderia se dizer para que eu e você nos aprofundemos mais, sabe? Sobre a questão da gente ter cada vez mais maturidade emocional, inteligência emocional, para que a gente consiga elaborar mais o nosso posicionamento, sabe? Porque não é cagação de regra, é a gente, de certa forma, respeitar as vivências e os recortes das vidas de outras pessoas que já viveram em determinado local, vão ter outras visões sobre aquilo. Tá, e aí eu acredito fortemente que tudo é necessário a gente ter esses diálogos, né, de uma forma muito gentil, amorosa, humanizada, de que se a pessoa estruturou que um determinado ambiente não lhe foi saudável, não atingiu os objetivos no qual aquela pessoa queria, que de alguma esfera a pessoa logo rotulou que é o pior site, eu me pergunto se aquilo realmente não é algo de sua total recursos financeiros para sua sobrevivência, qual o motivo que lhe prende ainda de estar nesse ambiente, sabe? Baseando nos privilégios que, porventura, você também, assim como eu, desenvolva alguns projetos virtualmente em forma no paralelo, sabe? Eu ainda trabalho como CLT, meio período, trabalho fora, e todos esses projetos dos quais eu trago aqui como exemplo e até uma inspiração para que você consiga, caso queira, criar suas rotinas de forma criativa e intencional, com mais significados. Tem muitas playlists que eu abordo sobre isso, né? Como obter rendas extras, né? Para que você tenha todo mês um dinheirinho a mais aí para pagar, quem sabe, suas despesas variáveis. Eu vivo isso hoje, ainda faço todo o trâmite como assalariada, mas saber que todo mês pinga algo de alguma esfera dos projetos em que eu me encontro e me disponho a estar, é algo que me preenche, sabe?
E, por exemplo, se porventura, em alguma ocasião, em alguma fase da vida, já não vê nenhuma questão positiva para que eu permaneça em um determinado ambiente, seja ele presencial ou físico, se isso não traz, se não está vinculado ao que é da minha total sobrevivência, né? Não é aquilo que paga a sua conta, não é aquilo que vai pagar os seus alimentos e tudo mais. Entende o que eu tô falando? Se aquilo realmente é algo secundário, por que você ainda se encontra nesse ambiente? Ou se não for algo, quem sabe você entrou então no strip chat, é a sua fonte principal, como que você pode pensar num plano B, sabe? Diante ao seu recorte de vida hoje. Assim, nesse momento, o grande exemplo é a plataforma do strip chat que ela mencionou. Mas qual é a plataforma ou o ambiente no qual você e eu estamos que você já rotulou como o pior? Qual é o grande motivo no qual você ainda se encontra nesse ambiente que claramente não é saudável para você? Os motivos que estão te rodeando, eles são realmente sustentáveis? Os porquês de você estar no ambiente que claramente você denominou como pior, essas prioridades que sustentam ainda você estar nesse ambiente, seja ele digital ou não, realmente é algo que vai ser sustentável a longo prazo? Você ainda se encontrar nesse ambiente que você denominou pior? É isso que bate pra mim, sabe? De uma forma pra gente trazer essa reflexão. Por que eu estou aonde estou, já ciente de aquilo eu identifiquei como pior? O que eu tô fazendo nisso? Se eu e você temos os privilégios de poder dizer sim e não e traçar novas oportunidades profissionais para a gente poder desenvolver os nossos projetos criativos, a nossa liberdade criativa, né? A nossa potência, a nossa sexualidade, que seja. Porque assim, ninguém tá ganhando real aqui, vulgo eu, de trazer à tona reflexões sobre a plataforma do strip. Bem que eu gostaria, né? Mas é sempre trazendo relatos de vivências de uma pessoa comum, dentro da sua vida ordinária, dentro da sua rotina simplória. Então, o que te faz traçar essa linha de reflexão sobre uma determinada plataforma? E aí, é o que eu até trouxe lá na resposta. Fica aí uma grande reflexão sobre o que hoje você está trazendo como uma afirmativa de que aquilo que você está vivendo é o pior. É a pior plataforma, é o pior aplicativo, é a pior... Por que você está ainda nesse local? Ok. E como assim sufocante? Desde quando foi mencionado que, trazendo eu como exemplo, foi sufocante? Então eu trouxe até essa elaboração com mais clareza de que o que é tratado, o que é trazido, o que é compartilhado, são sempre uma percepção de uma pessoa assalariada, dona de casa, mulher, casada, mãe de pet, né? Que hoje atualmente está com a sua mobilidade reduzida aqui de um dodói no joelho, que tem um diagnóstico de hipotireoidismo, né? Que desenvolve diversos projetos de diversos formatos, por livre e espontânea vontade, nenhum tipo de pressão, nenhuma imposição, sabe? É algo que realmente me potencializa, né? Esse lado de poder contribuir com o mundo de alguma forma, contribuir para você, para que a gente consiga trazer mais repertórios, mais ideias criativas e amorosas, né? Para que a gente consiga potencializar o nosso protagonismo feminino nesse mundo, independente de onde estivermos, sabe? Sempre trazer à tona essa percepção de que eu e você, se realmente queremos uma determinada forma de vida criativa, qual é a melhor forma dentro do seu contexto e do meu, que faz mais sentido a gente traçar, né, esse mapa da rotina que seja, que consiga elaborar melhor esse estilo de vida que eu e você queremos. Ó, eu vou falar aqui com você enquanto eu tô lavando a louça, tá? É isso como se fosse uma cachoeira aí. Mas pense, de verdade, é uma reflexão de que será que a forma como eu tô levando a minha vida, ou se isso que eu tô dizendo para determinadas coisas, será que é o melhor? Tem sido o melhor? Mesmo ciente de que determinada plataforma você identificou que é o pior? E outra coisa, tomar cuidado
com essas afirmações que às vezes você, consumidor de outras criadoras, se a forma como você às vezes traz uma convicção de algo, se isso realmente é coerente com aquilo que foi trazido, sabe? E às vezes a gente tem, né, claramente as nossas percepções de algo e quer potencializar, né, para aquilo que a gente conhece, né, que é o mais fácil, é o menos dolorido e tal. Trazendo esse exemplo, não é que foi maçante ter experienciado esse formato de transmissões ao vivo dentro de um contexto, dentro do entretenimento adulto, e sim que naquela ocasião, naquela fase específica, na minha vivência, até um lembrete para você pensar, determinado ambiente que você já experienciou profissionalmente ou atividade que você fez, talvez em determinada fase da sua vida, a forma como você fazia determinada atividade lhe fazia sentido, ressoava dentro do estilo de vida que você queria, só que já não lhe apetece a forma como é feita essa gestão de entrega de questões profissionais. Entende? Tentando ser a mais ampla para você se encaixar aí também e pensar, poxa, não é que aquela coisa foi maçante, é que em determinado momento era coerente de acordo com a pessoa na qual eu estava, diante a maturidade em que eu me encontrava, diante a forma como eu gostaria de me expressar, diante ao explícito e, enfim, a exposição que eu queria estar. Não é que foi maçante, não é que é maçante, mas a forma como eu e você estamos mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, né? E o nosso estilo de vida em determinada ocasião vai ressoar ou não, né? Em relação à forma como a gente quer trabalhar, entende? O quanto você quer entregar a sua energia vital, né? Que o nosso tempo ele é limitado, a nossa existência, nosso nível de energia ele oscila. Não sei se você já reparou isso. De manhã a gente está em um nível, à tarde a gente está outro, de noite a gente está outro, de madrugada a gente está outro. Já parou para pensar? Então, levando isso em consideração, essa questão de uma produtividade, trazendo esse exemplo, para ser pior ou não, maçante ou não, em determinado ambiente de trabalho, vai se diferenciar para determinadas pessoas. Então, a questão toda aqui é para a gente pensar com carinho e muito amor envolvido quando a gente se posicionar em um determinado ambiente público, por exemplo. Vamos tentar, de alguma forma, entender que a minha e a sua vivência, ela é um recorte diante a vários recortes de diversas pessoas que estão inseridas em diversos contextos, de diversas vivências, né, com diversos privilégios. Então, quando alguém me traz essa resposta muito, né, pautada, uma coisa determinada, de que não existe uma flexibilidade de novas percepções, eu fico um pouco assim, muito mais reflexivo do que o normal, de até pensar mais, porque quando a gente traz essa abordagem muito, sabe, infelizmente a gente indiretamente influencia a uma percepção muito determinada de que aquilo é aquilo mesmo porque a fulana disse aquilo. E não, cada pessoa vai ter a sua oportunidade de trazer suas percepções diante aquilo, de trabalhar, que demandar sua energia. Faz sentido? Eu acho que a questão toda não é o site em si, mas a forma como eu e você nos posicionamos diante uma vivência muito individual. Por mais que seja uma plataforma onde todos nós podemos ter acesso, caso queira, que a minha experiência ela é individual, mas em algumas coisas, algumas reflexões, ela pode entrar dentro de um coletivo, é muito bonito. É bonito. Eu acho muito bonito quando a gente consegue nos colocar como exemplo, mas não traçar como a única vivência em totalidade para o mundo inteiro, entende? Talvez naquele momento que você viveu, por N motivos, não foi coerente com aquilo que você criou de expectativa,
né? E às vezes a gente fica se limitando, muitas das vezes, a querer ter experiências igual ou semelhante a uma outra pessoa que esteve naquela plataforma e achar que aquela pessoa que teve outras vivências está tendo uma incoerência com aquilo que a pessoa experienciou, sendo que somos pessoas diferentes, né? Temos percepções de mundo diferentes, questões internas diferentes. Então hoje, nesse momento, é um baita convite para que eu e você possamos cada vez mais refletir o como que a gente pode estar elaborando melhor essas questões de beleza. Nesse caminho aqui, eu tive essas sensações, essas emoções, esses sentimentos, mas eles não trazem em totalidade para o ciclano que talvez vá no mesmo lugar, só que vão traçar caminhos diferentes, que os sentimentos e emoções do fulano vão ser diferentes, talvez com algumas similaridades, mas diferentes, né? Porque vão ter recortes diferentes. E o que é sufocante para você, talvez para outro não seja. Eu tive uma vivência nesse âmbito profissional que é muito coerente até falar isso. No meu CLT, eu não vou entrar em detalhes, né? Por questões confidenciais, mas em que a forma como eu desenvolvo a minha atividade, no qual eu sou paga, eu tenho um perfil muito mais de preferir um ambiente onde impulsione a minha solitude, onde eu consiga estar no meu momento cada vez mais num ambiente mais silencioso, onde realmente uma comunicação seja mais objetiva e direta, né, traçada exclusivamente no ambiente, nos assuntos profissionais. Então, tudo que foge disso, foge até a questão da minha personalidade, como uma pessoa introvertida que me identifico hoje. Então, ser diferente disso ressoa algo extremamente desconfortável. Então, talvez você em um ambiente, talvez profissional, você goste dessa extrema exposição, de uma extrema comunicação mais pessoal, sendo que isso é extremamente invasivo para minha personalidade hoje em dia. Então você entende que o que é sufocante para alguns, talvez estar em um ambiente extremamente silencioso, mais calmo, mais quieto, é extremamente desafiador para quem gosta desse estilo vivenciar algo diferente. Entende que são questões e questões que a gente pode elaborar aqui muito profundo. A gente podia continuar esse papo assim por muito tempo mesmo, mas isso ressoou tão forte no meu coração, tão forte, a ponto de trazer à tona tantas coisas, sabe? A questão não é uma Y plataforma ou trabalho em que você esteja, mas é a forma como a gente vai gerir esse nosso sentimento em relação a isso. O que você vai fazer com aquilo que você acabou de identificar que é o pior, sabe? O que a gente faz após identificarmos que algo, um ambiente, seja ele virtual ou não, é o pior? Como a gente vai gerir essa identificação posteriormente? Quais vão ser os planos de ações em relação a isso? Ficar, por N motivos seu, pessoal, a continuar nesse ambiente que é o pior para você, ou você vai traçar novos planos que são mais coerentes, né, às suas possibilidades de mudar. O que você vai fazer quando você souber que algo que você mesma demandou tempo e energia, você já traçou para você, internalizou que isso é o pior? O que você faz com isso? E aí é uma questão muito de tipo, beleza, eu vou respeitar, vou validar os meus sentimentos em relação a isso, reconhecer que aquele ambiente eu tentei, eu experienciei por N formas. O que eu posso fazer então hoje que seja mais coerente, que eu me sinta mais confortável, que eu sinta que eu estou respeitando os meus limites, eu sinto que eu estou sendo respeitado, eu sinto que aquele ambiente vai me impulsionar a ser uma pessoa cada vez mais coerente com os meus valores, né? Que eu esteja em um ambiente em que trace ideias, né, e liberdades criativas que me impulsione a sempre estar querendo o melhor de mim e eu consigo externalizar isso para outras pessoas, quem sabe,
Você entende? Diante a essa identificação do pior, o que você faz quando você identifica que aquilo é o pior? Tipo assim, quando ocorreu essa fatalidade de eu começar a sentir coisas no meu joelho, né, especificamente, lá em meados de maio de 2024, esse, entre aspas, pior que estava ocorrendo de sensações, de dores e etc. Vou deixar aqui na tela do que eu estou falando, né, do que foi diagnosticado e os sintomas por trás disso. O pior para mim naquele contexto pessoal da minha área da saúde me deu diversas possibilidades. Ou eu fico sentindo essa dor que tem sido pior todo dia um pouquinho, criando achismo da minha cabeça de que isso vai passar, é normal sentir dor, ou realmente eu vou tomar uma atitude responsável e vou em um profissional da saúde para poder checar, fazer o que tiver que ser feito para realmente ter esse respaldo profissional e eu conseguir me sentir minimamente com uma qualidade de vida melhor. Isso está já trazendo limitações de mobilidade. Então você entende que o pior naquele cenário pessoal, que eu estou trazendo como exemplo, era de fato os sintomas por trás daquilo. Até chegar à identificação de fato, foram camadas e camadas de escolhas que teriam que ser feitas. Te convido, quais são as escolhas hoje que você precisa fazer diante dessa sua percepção de que algo está pior na sua vida? Esse papo é tão bom que nos possibilita a tantos novos pontos de vista diferentes em diversos contextos. Eu gosto para pensar sobre esses assuntos, que isso já nos dá um gatilho de novas formas de viver o mundo, né? Novas formas de traçar novas ideias, novos insights. Por exemplo, eu tô com vários projetos, entre aspas, secretos, que eu particularmente quero tirar da gaveta, sabe? Existe sempre esse momentinho da nossa vida, né? Que a gente quer colocar a mão na massa em algumas áreas. E eu sinto que eu tô vivendo isso. E trazer à tona os meus sentimentos em relação a essa minha experiência atual, que para alguns podem ser, nossa, mas que coisa, para outros vão ser tão mais simplificados. Enfim, independente do que você e eu estivermos vivendo e fazendo, vamos entender que os sufocos são diferentes. O sufoco que você passa no seu dia a dia é diferente do que a sua vizinha passa de sufoco no dia dela, entende? Então, é só a gente, de certa forma, tomar cuidado, sabe? Enfim, quero muito continuar conversando e trocando ideias e insights em relação a tudo, seja pequeno, grande, gigantesco. Caso você queira, considere então clicar em algum desses links aqui para te dar continuidade, a gente continuar se amando virtualmente, tá bom? Bora aí sermos mais íntimos. Tô lendo esse livro aqui, ó, Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. E ela citou uma coisa aqui que é muito pertinente sobre o que a gente abordou até agora. Leia, vamos lá. Nós humanos somos pura narração. Somos palavras em busca de sentido. Epiteto dizia, com razão, que o que afeta o ser humano não é o que lhe acontece, mas o que se conta do que lhe acontece. E assim, eu até fiz algumas anotações aqui para poder complementar. Esse programa de podcast é sempre um grande lembrete para mim e para você, minha amiga, para a gente praticar cada vez mais a autoanálise, autoconhecimento, né? Essa autopercepção que a gente tem de mundo, tanto o nosso que a gente vive quanto o que nos rodeia, né? Mesmo autorresponsabilidade, tudo dentro de um contexto de muito amor envolvido, entende? E uma das coisas que eu até anotei para poder trazer aqui essa nossa conversa é que mudança é inevitável. Você já parou para pensar? E diante dessa mudança ser inevitável, naquele contexto em que você viveu uma determinada experiência, seja ela qual for, em qualquer plataforma que você tenha experienciado, muitas das vezes, naquele contexto, você reconhecer que você deu o seu melhor diante às possibilidades e a maturidade que você tinha naquele momento, é de extremo gentileza com você, sabe? Com a versão que você era e com a versão que você é hoje em dia. Faz sentido? Porque assim, obviamente, a forma como eu transmitia as lives, por exemplo, lá dentro do site
e do aplicativo do Stripchat, é uma forma na qual, naquele momento, a minha eu se sentia confortável em determinadas performances, né? E pode ser que você também vá se identificar em executar determinadas demandas de uma forma que, passado alguns anos, já não ressoa na pessoa no qual você se encontra. Por isso que eu gosto sempre de trazer à tona que você e eu estamos X coisa, nós não somos na nossa totalidade. Então, por exemplo, eu estou hoje como, por exemplo, uma criadora de conteúdo, estou hoje como uma podcaster, estou hoje como uma aprendiz de instrutora lá na Udemy, estou hoje aprendiz também estudando para ser uma escritora independente na Wiclap. Enfim, nós estamos, o somos é mutável, né? A gente é muitas coisas em diversos contextos e momentos. Então, minha amiga, talvez essa sua percepção da sua experiência de que aquele site foi o pior, é pensar que talvez ele não tinha essa compatibilidade com seus objetivos, né? Ter essa maturidade de reconhecer que em muitas ocasiões, em muitos relacionamentos, muitas questões de projetos profissionais, essa incompatibilidade de determinado contexto é normal, né? Porque a perspectiva de cada pessoa é única. Então, não fique se martirizando, não fique se julgando e se culpando por talvez você não ter se encaixado nessa experiência tão positiva quanto outras pessoas, entende? Porque vamos dizer assim, nem tudo é só vilão e nem tudo é só o mocinho da história. E falar de uma plataforma também pode inserir esse exemplo, né? Então, minha amiga, é com muito carinho que eu lhe convido para que você reflita, para que você se coloque em uma questão assim de reavaliar como você se posiciona em determinada experiência. Menos culpa, né? Mais carinho com você mesma e mais autorresponsabilidade. E tipo, beleza, não gostei de determinada X coisa. O que está dentro do meu controle, né? O que eu preciso, de certa forma, abrir mão desse controle de ter uma experiência igual ou semelhante a uma outra criadora, sabe? É abrir mão do controle. Muitas das vezes é a melhor saída, né? Muitas das vezes a forma como você vai experienciar esse término de um projeto é porque, querendo ou não, quando você finaliza uma ideia de um projeto, querendo ou não, você finaliza sonhos, né? Muitas coisas. Então, é um convite para você rever como você se posiciona em relação às suas experiências. A sua experiência é válida, porém, tome cuidado para que você não fique muito tempo só vivenciando essa experiência de uma forma negativa, sabe? Uma coisa que eu estava até refletindo é o porquê você faz o que você faz. Por que você está nessa plataforma? Quais eram seus objetivos desde então para você fazer o que você tem feito? Por quê? Por exemplo, particularmente, eu tenho o privilégio de atuar nas horas vagas em alguns projetos paralelos virtuais. Então eu tenho o privilégio de dizer não para projetos que, no decorrer da jornada, já não me identifico mais na dinâmica, né? O retorno talvez não foi aquilo que eu esperava, a forma de fazer toda a gestão não foi algo que me acolheu diante os meus objetivos. Por que você está fazendo? Até então, para mim, a questão de ter um local onde trazia essa flexibilidade, de eu conseguir trazer minha liberdade criativa, potencializar minha sexualidade, por exemplo, e ganhar rendas extras em dólares, era algo que brilhava os meus olhos para cá. Só que eu mesma me sufoquei diante a não trazer esse equilíbrio no âmbito de que eu comecei a atrelar todas as minhas horas vagas dentro do meu ambiente da minha casa, por exemplo, eu atrelava como uma grande oportunidade de ficar em lives. E, indiretamente, eu mesma me sufoquei com o meu não limite, com a forma de entrega desse projeto em específico, por exemplo. Então, não é a plataforma para mim, né? Para e pensa. Ela é apenas uma ferramenta que nos possibilita para obter ganhos. Mas como eu e você fazemos toda a gestão de utilização depende unicamente de cada indivíduo, né? E às vezes
a vida realmente nos mostra que não faz o menor sentido. E quando a gente não se identifica mais em algum ambiente, é você se perguntar, por que eu acho que esse é o pior ambiente? O que eu criei de expectativa que não ressoa naquilo que eu estou recebendo? Como eu gostaria que essa X situação fosse a melhor que se adequa à sua e à minha realidade? Onde eu consigo recorrer para que eu consiga, de fato, tornar que esse ambiente ou essa forma como eu estou trazendo esse projeto seja o mais saudável e sustentável? E ver se realmente é algo que está dentro das escolhas que cabem à sua realidade. Para mim, hoje em dia, ter uma extensa carga horária de trabalho não é algo que eu remeto a sucesso. Para mim é totalmente ao contrário. Então, é meio que nadar contra a maré, se esse também fosse o objetivo, sabe? Eu hoje em dia atrelo muito no quesito de ter uma vida mais tranquila, mais intencional, mais com significado. E levando isso em consideração, uma demanda maior de cargas horárias de trabalho não é algo que ressoa dentro dos meus objetivos hoje em dia. Então, da forma como eu estava gerindo as lives, você tá me entendendo? Tipo assim, a cada momento que eu tinha, eu ligava o celular e fazia live. E isso estava minando, né, toda a minha vida off, né, o meu tempo de descanso. E isso eu comecei a atrelar demais a questão de trazer uma questão de validação do sucesso em relação aos ganhos obtidos, sabe? Então, por exemplo, comecei a ter uma percepção de realização, de satisfação na vida, atrelando a terceiros. Tipo assim, nossa, se eu ganhar X gorjetas, ou se eu tiver tantos seguidores, tal, eu vou estar realmente realizada. E comecei a não dar o devido valor à minha própria solitude, ao meu próprio momento off. E às vezes, quando você diz não para um determinado projeto que você claramente já se identificou e já atrelou que aquilo não é a melhor forma para você gerar ganhos, às vezes você precisa não tentar achar outra justificativa de você simplesmente sair, sabe? Você simplesmente falar pra você mesma, eu não quis mais, sabe? Deixa as outras pessoas terem as suas percepções, as suas vivências diante daquele ambiente que pra você não foi interessante, mas pra outras podem trazer muitas experiências. Minha amiga, é complexo quando às vezes a gente começa a se aprofundar em algo, né? Traz uma complexidade. Mas uma coisa que eu anotei aqui é você pensar, até se colocar nessa situação de verificar o como você se sente naquele ambiente que você está, seja ele qual for. Como você se sente? E se aquilo de alguma forma lhe causa desconforto, você se sente desrespeitado, você sente, né, qualquer coisa que pra você se sinta que não agrega nos seus valores, é fato que você precisa rever quais são os seus porquês. Porque quando a gente tem um porquê muito forte, o como e o onde vão criar alternativas complementares para que isso de fato se concretize, entende? Porque eu acho muito injusto a gente criar como vilão uma determinada plataforma, uma determinada empresa, sendo que muitas das vezes quem vai de fato ditar toda a dinâmica dos prós e contras são as pessoas que fazem a utilização dessas plataformas, sabe? Por exemplo, uma experiência pessoal. Eu tive muitos momentos de me sentir como se estivesse num flow, sabe? Eu já comentei isso em alguns outros episódios de podcast, no qual, por mais diferente que seja para algumas pessoas, a questão do explícito, por exemplo, no strip chat, foi algo que eu me sentia muito mais pertencente no quesito de mais presença comigo mesma, de tomando banho, sabe? E não ditando nenhum tipo de vergonha, nem comigo mesmo, sabe? A questão da autoconfiança vai sendo abordada de uma forma assim tão diferente. E aí é uma questão muito de você ver, né? Quais são os seus motivos que sustentam você estar em um determinado ambiente? É só pelo dinheiro? Porque se for só pelo dinheiro, eu acho válido você rever outras alternativas que você se sinta realmente mais identificada, sabe? É diferente pensar que pessoas que atuam no 18 muitas das vezes se sentem muito mais confortáveis
em estarem dentro do seu local aí, de casa, por exemplo, e estarem totalmente nuas, mas se sentindo totalmente, sabe, sem nenhum pudor envolvido, sabe? É como se fosse uma arte sendo exposta, assim, de uma forma tão genuína. Faz sentido? Então, é sempre um grande convite para que eu e você reavaliemos a forma como a gente se coloca, a forma como a gente pensa. Esse programa de podcast é de fato uma mega contribuição, sabe, social, para que a gente consiga refletir juntas. Não é uma verdade absoluta. São apenas convites para a gente poder ter essas auto-reflexões, essas observações de uma forma mais intencional. Chegou o momento que não foi uma determinada estrutura CNPJ que me sufocou. Foi a forma como eu estava trazendo toda essa gestão de tempo, de entrega das minhas paradas. Então talvez é um grande ponto a se pensar. Qual é o nível de entrega que você sinta que é mais favorável na sua realidade, trazendo esse equilíbrio emocional, né? Porque se você não se impõe limites, o seu corpo, minha amiga, vai impor por você. Eu lembro que eu tive um dos primeiros esgotamentos, né? Próximo, assim, que eu tive lá. E isso é agoniante, muito agoniante. A gente perde um pouco o senso de quem nós somos, sabe? Então, traçar desde então um limite saudável do quanto você vai depositar naquela determinada plataforma, acredito que vai traçar melhor. Mas eu tenho muito mais questões positivas, sabe, em relação a essa plataforma específica. Foi uma que eu me senti mais pertencente, assim, na comunidade. Foi nela que eu comecei a trazer os bastidores e sugestões para outros modelos, né? Tipo, vida real, né? De uma pessoa comum, vivendo a sua rotina ordinária, mas trazendo alguns pontos de vivências de quem atua em plataformas internacionais. Eu sempre me senti muito acolhida também por essas pessoas que estavam iniciando. E eu sinto que em algumas situações, não só nisso, mas em outros contextos, a minha e a sua dúvida, quando você lança ela para algum canal, para outras criadoras, a sua dúvida pode ser muito ajuda para o coletivo, entende? Então, por mais que você esteja se sentindo meio sozinha ou sufocada, querendo culpar tudo e todos, é parar e refletir com muito carinho envolvido o porquê que eu estou me sentindo assim, sabe? É pensar até a recorrer à sua rede de apoio que você tem acesso. Rever, né, quais são os profissionais que você pode estar, de fato, relatando sobre isso. Conversar, quem sabe, com uma psicóloga, com uma psicanalista, com uma terapeuta integrativa complementar, né? Vou deixar o link de contato direto dessas profissionais de total fazer para que eu me sinta cuidada, acolhida, amada. Eu sinto que eu potencializo a minha espontaneidade, né? Eu sinto que uma das coisas que foram grandes insights que eu senti na prática, que eu obtive realmente um grande retorno financeiro lá, quando nesses momentos em que eu transmitia, eu desvinculava total dessa questão de compromisso, de desempenho e performance no âmbito só focando no dinheiro. E sim, eu tentava atrelar aquele momento com, de fato, um baita entretenimento, uma baita brincadeira de adulto comigo mesma. E por consequência, as pessoas, elas se conectam com outras pessoas, por N motivos. Então, você ser o mais autêntica, relatando, né, que muitas vezes você não vai estar no seu melhor dia, que para você se enquadra o melhor dia, você sendo a mais sincera com você, com a sua comunidade, você vai ver o quanto que essa comunidade realmente vai estar alicerçada nos dias ruins e bons, porque você vai estar trazendo a sua humanização dentro do seu processo, entende? Então, de verdade, eu sinto que nesses momentos que eu mais tive retorno financeiro lá em dólares, foi quando eu fazia o possível para não ficar dando só ênfase no retorno financeiro. Eu realmente me divertia. Quantas vezes eu fui ali na varanda de casa, pegava os meus materiais de pintura, de desenho, e aí ficava desenhando com eles. Aí depois eu ia para a sala, depois de ter tomado banho também live.
eu fazia meu autocuidado, passava creme. Nossa, quantas vezes eu ganhei muito quando eu passava óleo no corpo. E era muito gostoso, porque eu me sentia realmente presente, porque eu estava cuidando de mim fisicamente, emocionalmente. Quantas vezes eu também fiz depilações lá dentro, quantas vezes eu fiz o número 1, o número 2, quantas vezes eu também atrelava todas as atividades da casa junto com essa galera, fazia faxina, né, uma roupa assim bem confortável. E aí tá até outra coisa também interessante. Muitas vezes não era só aquele estereótipo tradicional de lingerie. Muitas das vezes eu ficava só de uma regata do marido. Sabe aquela regata tipo branca, meio quase transparente, uma grandona, que possa ser que sirva até pra você de vestido? Babado isso daí, babado. Quantas vezes também eu atrelei esse momento enquanto eu tava fazendo jardinagem, trocando vasos de plantas, sabe? Eu ficava no quintal, na área externa. E aí, às vezes, eu atiçava, abrindo as pernas, em cada gorjeta que foi estipulada naquele momento de meta. E era sempre muito divertido. Então, quando eu me recordo de diversas experiências positivas, o mais sufocante foi quando eu mesma extrapolei os meus próprios limites físicos e mentais. Então, a plataforma realmente foi algo que acolheu muito mais positivamente, né? Mas é uma questão muito de cada um identificar, né? E trazer consigo as suas próprias prioridades, né? Que para você faz sentido. Hoje em dia, ter tempo de qualidade com a minha família, com meu marido, com meu doguinho. Ter tempo livre para eu fazer absolutamente nada e tudo que eu quiser no meu tempo, exercendo os meus hobbies, né? Enfim, para mim é um grande sucesso. E para você, sucesso hoje? Então, cargas horárias extensas e não pensadas de forma sustentável, saudável, já não é algo que brilha os olhos. Então, fazer live de manhã, de tarde, de noite, sabe? Eu ficava frustrada, olha isso. Eu ficava me sentindo frustrada por não estar em live, porque a princípio só eu, né, estava disposta a ter esse tipo de exposição, então o marido sempre quando estava presente, de forma respeitosa, eu não o exibia, né? Chegou um momento em que eu me sentia totalmente desvalidada da minha existência de estar offline, achando que eu estava perdendo, entre aspas, tempo e dinheiro por eu estar, muitas vezes, simplesmente vivendo, tipo assim, como assim? Então aí que o alerta começou a apitar, né? Você é que me entende. Então, você entende que o sufoco, muitas das vezes, se a gente for parar para pensar de forma bem clara, às vezes nós mesmos nos sufocamos com a intensidade, sem intencionalidade, de uma forma saudável para as outras áreas da nossa vida. Entende? Houve um desequilíbrio. E esse desequilíbrio eu jamais vou terceirizar a responsabilidade para uma plataforma. Mas aí é cada um, né? E outra coisa que parece meio clichê, mas é muito real. Quando a gente realmente demonstra interesse, independente da plataforma na qual você estiver, demonstra interesse por aquelas pessoas que estão por trás daqueles dispositivos que estão te assistindo, é diferente. Você se torna mais interessante quando você demonstra interesse genuíno, sabe? Aquela pessoa entra, fala um pouco da sua realidade, da sua rotina, e você realmente se coloca ali com presença, sabe? Muitas das vezes eram grandes momentos terapêuticos, eróticos, vamos dizer assim, onde cada pessoa, no seu contexto diferente, trazia à tona alguns relatos do seu cotidiano, e eu estava ali, né, como uma introvertida safadinha, bem atenta, ouvinte, né, e observando, e até colocando em prática a questão da linguagem do amor, as 5 linguagens, porque cada pessoa tem uma característica de identificação do quanto e do como se sente amado e reconhecido e validado em alguma forma de se expressar, de se comunicar. Por exemplo, existiam telespectadores que gostavam muito de trazer presentes, né, virtuais ali, então, né, tem pessoas que se sentem também validadas para poder falar verbalmente palavras afirmativas, elogios e tudo mais. Tem muitas que
queriam esse momento mais privado, né, esse ato de serviço ali, querendo exercer eu sugeriria que você lesse para você testar essas abordagens de comunicação mais assertiva, as 5 linguagens do amor, mais calma. Essas linguagens do amor você pode estar atrelando também numa comunicação dentro de um contexto pessoal e profissional, tá bom? Criar ali estratégias, mas a raiz do que é trazido ali você vai conseguir aplicar em outras dinâmicas. Outro livro é A Comunicação Não Violenta. Ela é extremamente necessária. Você vai ver o quanto você vai poder aplicar, independente de onde você estiver, seja no seu mundo real ou mundo virtual. Então eu acho que, acima de tudo, esse episódio ele vai muito além de trazer à tona sobre a plataforma do Stripchat. Ela trouxe apenas esse pequeno insight para a gente poder contextualizar em várias áreas, né? Eu acho sempre muito poderoso essa nossa troca, porque não há uma verdade absoluta. São perspectivas de mundo diferentes, né? Mas acho que, acima de tudo, eu gostaria muito que você ressignificasse e fizesse essa lição de casa e se perguntasse como que eu me sinto nesse X local, nessa X plataforma que eu me encontro, desenvolvendo a minha criatividade, atrelando uma possível renda extra, né? O como eu me sinto. Porque o como você se sente vai ditar também se isso de fato é sustentável a longo prazo, esse sentimento. Por exemplo, esse momento aqui, que eu tô falando com você, enquanto eu resolvo alguma demanda aqui da casa, era geralmente essa dinâmica que eu me sentia identificada dentro das categorias como dona de casa e romântica. Então, existia essa abordagem assim, né, como exemplo. Mas existe uma categoria extensa de temas e formas que você possa vir a performar lá. Tem que ver qual você se identifica. Porque, particularmente para mim, fez e faz sentido eu criar os meus projetos criativos em segundo plano da minha rotina. Então, a minha rotina, ela é, né, a minha vida é em primeiro lugar e os processos criativos, eles vêm de forma secundária para poder ser esse patamar gostoso de criar de forma gostosa, de leve e que implemente de forma positiva a minha rotina, não o contrário. Eu não quero que a minha rotina se modifique em relação aos meus processos criativos. Eu quero que a minha rotina seja o primeiro pilar para que os meus processos criativos venham para complementar. Então é muito uma questão também de autoconhecimento para ver como que o seu processo criativo melhor se sente representado, em qual contexto, né? Qual dinâmica, sobre qual assunto, sobre qual tema você se sente acolhida. Por exemplo, agora eu vou começar a me arrumar para poder ter a minha segunda jornada de trabalho, que é no meu CLT. Então todo esse processo de, por exemplo, otimizar o meu tempo, falando com você, criando esse episódio de uma forma que acolha as minhas necessidades, faz muito mais sentido hoje ser feito dessa forma, essa dinâmica. Mas para você quer que seus projetos, né, seja diferente, seja o primeiro, enfim, é uma questão muito pessoal. Eu gosto muito de me sentir à vontade, né? Acho que na maioria das pessoas espero que também. Mas eu gosto de colocar sempre a minha espontaneidade e a minha autenticidade nesses pilares que sustentam os processos criativos. Tipo assim, tô a fim de falar com você, eu vou incluir você na minha rotina, entendeu? Eu vou estruturar para que os meus processos criativos seja algo que some, não que subtraia dentro do meu contexto, da minha realidade. Faz sentido? Nossa, eu espero muito que sim. Tipo assim, eu tenho me sentido muito mais feliz e realizada da forma como eu tenho incluído esses processos de me comunicar de forma verbal, de forma escrita, de forma em fotografias, em vídeos, em ideias, enfim. Então, por exemplo, geralmente aqui na sala era um dos cenários também, né? Eu colocava a câmera em diversos pontos e fazia o que tinha que ser feito, né? Eu vou fazer um pouquinho, passar esse carinho em mim, com creminho. Tem umas roupas aqui pra dobrar também, mas é
tão gostoso saber que, de alguma forma, eu e você temos possibilidades de criar a vida que a gente realmente deseja, mas a gente precisa se conhecer para poder impor limites e até a gente traçar alternativas de como a gente vai se posicionar quando esses limites forem ultrapassados, entende? Por exemplo, agora é hora de eu fazer minha aplicação do meu gelo, então eu vou usar esse momento para poder fazer passar meus creminhos, e eu queria muito saber o que você anda fazendo, se você tem atribuído prioridades para os seus autocuidados, né? Porque muitas das vezes eles não são tão priorizados, né? Eu sei muito bem. Mas eu acho que esse episódio também é um convite para que eu e você signifiquemos, né? A forma como a gente traz determinadas responsabilidades, né? Às vezes realmente uma parada já não vai fazer sentido pra gente por questões muito pessoais. Mas nunca vamos deixar que isso seja verdade absoluta para que outras pessoas tenham essa disponibilidade, esse interesse de experienciar o que para elas vão ser, entende? Eu me lembro com tanto carinho quando, por exemplo, eu já fiz show exclusivo, né, nessa plataforma, e que essa pessoa pediu simplesmente para que eu mostrasse ali minha gaveta das minhas peças íntimas, e a gente conversou, sabe? Eu sinto que muitas pessoas têm uma percepção de que é só questões de coisas hards, né? Sabe? E muitas das vezes as pessoas só querem, de fato, serem ouvidas, serem acolhidas, serem realmente, sentir que tem um humano ali por trás, entende? É diferente, meu amor, é diferente. Mas comenta aqui quais são suas experiências, se por acaso você já esteve lá. Então, hoje, com 31 anos, com tudo que já aconteceu, com tudo que já foi exposto, positivo ou não positivamente, depende muito, né? Toda questão de ponto de vista. Que hoje seja um convite para você ver se a forma como você tem traçado que uma determinada experiência foi ruim ou foi sufocante, se ela diz realmente você vai terceirizar essa responsabilidade dessas suas percepções apenas para aquele ambiente que você está, ou da forma como você estava naquele ambiente, né? Será que o sufoco foi os outros que fizeram com você e comigo? Ou o sufoco foi eu que permiti, de forma intencional ou não, que se potencializasse, entende? A gente tem que entender, eu falo assim por mim, sempre me coloco sempre como uma grande aprendiz da vida, né? Sempre rodeada de pessoas que me dão essa margem de me sentir mais à vontade, mais eu. Então, talvez você precise realmente de uma conversa muito sincera com profissionais da saúde mental que possam traçar, quem sabe, novas visões de mundo para você. E claro, né, cada pessoa vai ter o seu tempo de maturidade, de se sentir esclarecida sobre alguma vivência, né? Você não é a mesma pessoa do que alguns bons anos atrás, né? A vida é uma mudança constante, né? Então a sua visão de mundo é diferente. Mas não se culpe por não ter a mesma experiência e vivência da fulaninha, da ciclaninha, tá? Se dê essa oportunidade de ressignificar quais eram os seus objetivos, as suas expectativas. Porque tem uma coisa que, né, hoje em dia eu particularmente gosto muito de levantar a bandeira da reflexão constante, qual a batalha que merece ser lutada hoje? O que de mais importante precisa ser feito primeiro, né? O que é inegociável para mim? Aí você reflita aí, né? Hoje em dia, o que é inegociável para você? Sua família? Sua rotina mais tranquila? Uma menor carga horária de trabalho? Então, por exemplo, houveram muitas propostas, particularmente falando, como exemplo, para que eu obtivesse, muitas das vezes, mais retornos financeiros, porém, por eu estar bem esclarecida do que é inegociável para mim hoje, eu digo não, muitos nãos, com muito mais clareza, intencionalidade, tranquilidade acima de tudo, porque o que é inegociável hoje em dia está muito bem esclarecido aqui dentro. Então, quando eu digo não a propostas e a demandas desenfreadas de excessos de trabalho, por exemplo, é um não muito consciente. Ou se, eventualmente,
por um tempo limitado, um prazo estipulado, que eu preciso estar atuando e suprindo alguma necessidade, por exemplo, um CLT, de alguém que precisa substituir por um determinado tempo, é uma questão pontual. Não é algo, assim, para sempre, entende? O que você está disposta a fazer por aquilo que você almeja? Você está disposta a pagar o preço pelo sonho que você acredita que seja o melhor para você? São muitas coisas a se pensar, meu amor, muitas. Mas sempre vai partir daquele detalhe de você se permitir se autoconhecer, né? Não tem pra onde correr. Já passei meu creminho no pé, fica aí um convite. Esse que eu tô usando é o da Nivea. É uma loção Dell hidratante Milk, hidratação profunda com cuidados intensivos. Top, muito bom. Passar um pouquinho no braço. Por exemplo, esse momentinho assim, de mais carinho. Por que você não utiliza esses momentos também para ter esse momento junto com a sua audiência que te acompanha por algum motivo, sabe? Por que você não se coloca cada vez mais dentro do seu contexto de vulnerabilidade, de mais simplicidade, mostrando a sua vida ordinária também, quem sabe? Tem sido, assim, muito acolhedor, porque é algo que tá muito intrínseco para mim, atrelar e sustentar os meus valores dentro da criatividade. Então, criar para mim dentro da rotina, de uma forma natural, sem nenhum tipo de imposição, realmente baseado na minha intuição, isso tem sido realmente um abraço, né? Então, é testar se para você também, se a sua criatividade ela se amplia nesses momentos em que você se permite se ampliar, se mostrar mais vulnerável, mais intimista, né? Então, uma das grandes coisas em que eu senti que foram bem relevantes nas transmissões e que, de certa forma, antes de eu mesma me sufocar, foi sempre atrelar essa simplicidade, né? Seja em atividades de afazeres domésticos, fazendo faxina, fazendo depilação, brincando, né? Que é os hobbies de adulto, conversando, fazendo café da manhã, fazendo janta, lendo. Quantas vezes eu já fiquei lendo, em alguns momentos eu lia, né? Ao vivo também. Tem que fazer sentido pra você, meu amor. Porque se você não se divertir, qual o sentido de você estar num ambiente que você não se sente representada, entende? É masoquismo que você quer? Eu não. Então, por acaso esse episódio fez algum sentido pra você, pro seu coração, pra sua alma, considere apoiar aqui essa podcaster independente, tá bom? Que tá agora passando seu algodão com seu leite de rosa no rosto. Então, testa aí, se pergunte constantemente como você se sente, como que o seu corpo está naquele determinado ambiente. Por exemplo, aqui eu tô me sentindo totalmente à vontade, totalmente acolhida. Mas o como você se sente naqueles ambientes que você mesma se coloca, sabe? Sem nenhum tipo de obrigação, sem nenhum tipo de... Se você já não se sente bem, trace novos planos de ações diante da sua realidade. Caso você queira desabafar alguma coisa, comenta aqui. Vamos continuar se amando virtualmente. Tem links de outras plataformas que a gente pode continuar se amando, tá bom? Fique à vontade, tá? Aqui é um ambiente seguro. Muito obrigada pela sua presença e existência aqui.